Olá pessoal, eu sou o Denilson Carinhato e hoje nós vamos falar um pouquinho de história. Eu não vou nesse vídeo dar uma aula de história sobre algum assunto específico, mas sim falar sobre a história e como utilizar a história para que possamos entender melhor o mundo que a gente vive e também para que possamos fazer textos melhores no vestibular, seja uma questão dissertativa, seja uma redação, que hoje em dia estão pedindo muitos conhecimentos de história, filosofia, sociologia, antropologia, dentro do tema da redação. Também algumas questões alternativas. Se você utilizar esse raciocínio que a gente vai conversar sobre, talvez te ajude um pouco. Veja, como compreender o mundo atual sem entender um pouquinho do que ocorreu no passado? Ou seja, como compreender o presente sem estudar o passado? É complicadíssimo você fazer isso. Você acha que está entendendo e não está entendendo. Você está fazendo uma grande bagunça na sua cabeça, o que pode fazer com que a sua visão de mundo seja um tanto quanto distorcida. Então, como compreender, né, hoje a religião, a política, os costumes, a economia, questões de gênero? A gente precisa fazer um retorno ao passado para conseguir compreender direito todas essas coisas ocorrendo no presente. E não é da forma como eu aprendi que deveria ser feito isso lá no ensino fundamental, nos primórdios da minha educação. Naquele tempo ainda prevalecia muito a forma de entender a história positivista. E o que é uma forma de entender a história positivista? Privilegia você decorar os grandes nomes, os grandes fatos, as datas. Então, naquele tempo, estudar a história era ficar decorando nomes, datas, fatos. E isso era importante para entender a história. Assim a gente não entendia a história, né? A gente tinha um emaranhado de acontecimentos decorados na cabeça que não faziam muito sentido, certo? A partir da década de 20, mais especificamente em 1929, surge uma revista historiográfica na França chamada Revista dos Análises. E essa revista foi tão bem aceita no mundo acadêmico que ela acabou baseando uma nova forma de fazer história. E essa nova forma de fazer história, ela era muito diferente dessa de ficar decorando datas, nomes e fatos que foram retirados de documentos oficiais. Para fazer história com a Escola dos Análises, você precisa verificar, você precisa entender, compreender, investigar inúmeras fontes historiográficas. Quando eu falo de fontes historiográficas, diversas, não só documentos oficiais, mas pinturas, filmes, gravuras, literatura, obras de outras disciplinas, inclusive utilizar o conhecimento de outras disciplinas, né? Principalmente a geografia, filosofia, sociologia, mas por que não outras disciplinas ainda que nos parecem muito distantes da história? A biologia, a física, enfim, você pode utilizar todo o conhecimento em favor da sua pesquisa, em favor do conhecimento histórico. Essa revista ela se tornou muito famosa, ela teve várias gerações de intelectuais que fizeram parte. Para aquilo que eu pretendo com esse vídeo, é importantíssimo um cara chamado Fernand Braudel. Ele foi da segunda geração da Escola dos Análises. São 3 tempos históricos que são importantes para a gente entender. Um tempo histórico, ele chama de o tempo longo, ou longa duração. É o tempo da estrutura. É um tempo longo, 500 anos, 1000 anos ou até mais, de alguma coisa que vem ocorrendo e que na verdade é a estrutura de tudo aquilo que ocorre relacionado a ela. Então, ela é a estrutura, é a coisa que é o alicerce de tudo aquilo que ocorre sobre ela. Um outro tempo é o tempo da conjuntura, que é o chamado de tempo médio. Podem ser 10 anos, 15 anos, 50 anos, um pouco mais, um pouco menos.
é o conjunto das coisas que estão ocorrendo sobre a estrutura, ligadas à estrutura e que influenciam a vida de todo mundo, de uma sociedade. E tem o tempo curto, o tempo do fato. O fato, algo que ocorre num dia, que ocorre numa semana, que ocorre num curto período de tempo. Esse fato, ele provavelmente foi gerado pela conjuntura, que por sua vez foi gerada por essa estrutura. Então, isolar o fato e ficar decorando o fato não ajuda muito. Você tem que contextualizar o fato dentro de uma conjuntura e contextualizar essa conjuntura dentro de uma estrutura. Vou dar alguns exemplos para ver se fica um pouco mais claro, para que você possa utilizar isso para entender o mundo e para se sair bem numa prova de vestibular. Ou até também para argumentar com aquele tiozão meio conservador que você tem no Facebook e fica fazendo textão. Olha o cristianismo, por exemplo. O cristianismo ocorre há mais de 2000 anos. Veja, então o cristianismo é uma estrutura. Olha quantas coisas ocorreram sobre essa estrutura que é o cristianismo. Quantas conjunturas não ocorreram dentro do cristianismo e quantos fatos não ocorreram. Então, dentro dessa estrutura, cristianismo, ocorreram várias estruturas. Por exemplo, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que ocorre no século XVI, é uma conjuntura religiosa dentro dessa estrutura. Então, veja, quando há uma série de coisas ocorrendo com a religião que geram surgimento do luteranismo, calvinismo, anglicanismo, né? Coisas que fazem surgir novas religiões cristãs, além da católica no Ocidente, isso é um conjunto de coisas dentro do cristianismo. O cristianismo, então, é a estrutura e essa conjuntura é a Reforma Protestante. E um fato dentro da Reforma Protestante pode ser considerada a publicação das 95 teses de Lutero. Em 1517 nós tivemos um fato, a publicação das 95 teses de Lutero. Um fato, as 95 teses. Conjuntura, todo o processo que vinha ocorrendo ligado à religião nos últimos 50, 60 anos, dentro da estrutura do cristianismo. Outro exemplo, o capitalismo. O capitalismo é algo que nasceu lá no final da Idade Média. Muitos gostam de separar, não, porque tinha o mercantilismo, depois o mercantilismo passa a existir o capitalismo. Enfim, vamos considerar que o capitalismo e o mercantilismo são a mesma coisa com fases diferentes, certo? Então, o capitalismo já existe há muitos anos, né? Desde o final da Idade Média. Quantas coisas ocorrem acima dessa estrutura? Uma das conjunturas dessa estrutura pode ser considerada a Revolução Industrial. É um conjunto de coisas que ocorreram a partir do finalzinho do século XVII, mas começa a ficar muito mais intenso a partir da segunda metade do XVIII, e que envolve um monte de coisas, né? Você tem os cercamentos na Inglaterra, você tem as inovações tecnológicas com o advento da possibilidade de pesquisar ciência após o fim da Idade Média e daquele poder todo de controle da igreja contra os cientistas, contra as mentes pensantes, que são fundamentais para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra, certo? E um fato desses, né, foi a criação da máquina a vapor sendo utilizada dentro da fábrica. Ocorreu em 1698, veja, já quase na viradinha do século XVII para o século XVIII. É um fato, dentro de uma conjuntura que fica sobre uma estrutura, ok? Outro exemplo rapidinho aqui, ó. Dentro dessa estrutura do capitalismo, nós tivemos as grandes navegações. As potências europeias se lançam ao mar em busca de novos mercados, né? E assim ocorre um fato importantíssimo, né? Que foi o descobrimento da América em 1492. Veja,
Descobrimento da América, fato. Conjunturas, grandes navegações, né? Dentro do mercantilismo, do absolutismo, ali no final da Idade Média. E tudo isso ligado ao pré-capitalismo ou capitalismo, né? Que é essa grande estrutura. Estrutura, conjuntura e fato. Rapidinho, para dar o último exemplo, vamos pegar aí a estrutura da política brasileira. Veja, o Brasil começa como colônia, né? Qual era a função dessa colônia? Era enriquecer a metrópole, que era Portugal. Então, é claro que o Brasil foi administrado por uma elite portuguesa para favorecer a elite portuguesa, e assim que foram feitas as capitanias, os engenhos, né? Assim foram trazidos os escravos, também foram escravizados os indígenas, enfim, para favorecer uma elite. Aí o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um império independente. Qual é a estrutura política do Brasil? Ela ainda é uma estrutura elitista, né? Você tem a elite mandando, agora um país, deixou de ser colônia, mas continua um país agrário, né? Latifundiário, né? Monocultor, né? Cujos donos do poder são os grandes latifundiários, né? É a elite. Aí vem a proclamação da República, né, em 1889. A proclamação da República não muda essa estrutura. Essa estrutura continua uma estrutura política elitista, né, com a República da Espada, né, depois, né, a Primeira República inteira, até 1930. Aí vem Getúlio, dá um golpe de Estado, sobe ao poder. Sai do poder em 45, quando os regimes totalitaristas perdem força, muito graças ao fim da Segunda Guerra Mundial, a queda do nazismo, do fascismo na Itália e na Alemanha. Mas ele volta, o Getúlio volta, né, em 1950, e ele faz um governo que desagrada muito a elite. Tinha ali criação de 13º, leis trabalhistas, pensava-se muito em reforma agrária, enfim, uma série de coisas aí que a elite não gosta. Então, os jornais dominados por essa elite, a mídia em geral começam a fazer uma campanha, né, contra o Getúlio, coloca muita gente contra o Getúlio não aguenta a pressão e acaba se matando. Pelo menos essa é a versão oficial que nós temos sobre o fim do governo Getúlio. Até 64, né, de 54, né, com a morte do Getúlio até 64, tivemos aí um período um tanto quanto conturbado, principalmente quando o Jânio Quadros renuncia, né, sobe ao poder o João Goulart, e o João Goulart, com algumas ideias que não agradavam a elite também, fala de novo em reforma agrária, mexe com o salário mínimo, aumenta o poder de compra do salário mínimo, aumenta o poder de compra dos mais pobres, faz discursos divulgando os planos de ajudar aqueles que são mais pobres. O resultado é o golpe de 64. Esse domínio, essa estrutura política elitista não deixa com que o João Goulart continue o seu governo. E apoiado totalmente, né, esse domínio político apoiado totalmente pela elite midiática da época, né? Aí nós tivemos o regime militar, que foi até 1985. Em 1985, temos uma nova eleição aí, pela primeira vez depois de 64, surge um presidente civil, só que esse presidente civil também é representante das oligarquias. Primeiro que foi eleito Tancredo. Tancredo morreu, sobe ao poder José Sarney. Então, veja, a estrutura continua elitista. Em 1989, com a possibilidade de um ex-operário, né, assumir a presidência, a mídia faz todo um trabalho para não deixar que esse cara fosse eleito, né? E aí nós temos o governo do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello entra apoiado pela elite e faz uma série de coisas que a elite odeia, né? Ele fez até um programa econômico que confiscou a poupança da elite. Essa estrutura política elitista derruba Fernando Collor de Mello também. Aí assume-se o lugar o Itamar, que coloca lá o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, desenvolve lá o Plano Real, isso faz com que ele ganhe muito status, acaba sendo eleito presidente o Fernando Henrique Cardoso.
Só que o mundo todo passa por uma crise muito grave em 1997. Essa crise tem reflexo aqui no Brasil, o que faz com que o Fernando Henrique perdesse um pouco de status e ele não conseguisse eleger o seu sucessor, que seria o José Serra. E assim o Lula foi eleito. O Lula foi eleito, começou um governo trabalhista, teve vários problemas ligados à corrupção dentro do seu partido. Mesmo assim, ele consegue eleger a sucessora, que foi a Dilma Rousseff, porém, como o mundo inteiro estava numa crise, inclusive o Brasil dentro de uma crise, essa estrutura política elitista que via no PT uma possibilidade de governo trabalhista que vai totalmente contra os interesses dessa elite, consegue de alguma maneira tirar, né, a presidente do poder e coloca novamente alguém que represente de fato essa estrutura política elitista, e os resultados nós estamos vendo aí, né? Vamos provavelmente perder muitos direitos trabalhistas, vamos ter que trabalhar muito mais tempo do que trabalharíamos se não fosse um governo elitista, né? Dessa estrutura elitista. Então veja, a estrutura no Brasil, a estrutura política, ela é elitista. Apesar de terem ocorrido alguns momentos trabalhistas aí, de alguma forma essa estrutura elitista consegue derrubar esses governos trabalhistas e volta ao poder, né? Então ainda não houve nenhuma revolução. O que seria uma revolução? Uma revolução é uma mudança muito grande num curto espaço de tempo que muda a estrutura. Então no Brasil nunca a estrutura conseguiu ser mudada. Ela continua uma estrutura política elitista, né, apesar de algumas conjunturas. Nunca teve um fato, né, de verdade que mudasse essa estrutura, ok? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado na argumentação de vocês. Esse negócio de trabalhar com estrutura, conjunturas e fatos serve para qualquer assunto na história. Qualquer assunto. Você vai ver cruzadas, você consegue colocar isso. Você utilizar uma argumentação se baseando em estrutura, conjuntura e fato, você vai falar muito melhor das cruzadas. Revolução Russa também, Revolução Cubana também, grandes navegações, eu já falei. Enfim, você consegue trabalhar, argumentar muito melhor a sua resposta dissertativa, a sua redação no vestibular, ou como eu falei, né? Argumentar contra o tiozão babaca lá do Facebook. Bom, espero que tenha ajudado. É isso, um abraço, até a próxima. Valeu! Não esqueça de dar um joinha aí, se gostou, tá? Dá um trabalhão danado fazer um vídeo desse, vocês não fazem ideia, quer dizer, alguns podem fazer. Mas vai aí, dá um joinha, se gostou, faz um comentário ali embaixo, é legal também o comentário. E se inscreva aí no canal, quem sabe a gente não cresce e não faz mais vídeos como esse. Valeu, obrigado.